E aí, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante coreano e hoje trazendo mais um vídeo pra você. Mais um vídeo agora daquela nossa série falando sobre doramas, né? Aprendendo coreano assistindo cenas de doramas, ok? No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre uma cena do dorama School Who Are You? E hoje a gente vai falar sobre uma cena do episódio 2 de Vincenzo que tá lançando pela Netflix agora, ok? E é bem legal, certo? Então vou rodar agora a cena pra vocês, certo? Vamos lá. 근데 이분 이걸 왜 봐요? 보고 싶다 그래서 지피지기 백전불태. 예? 바벨그룹 죄송하지만 잠시 한국 비속어를 사용해도 되겠습니까? 예, 얼마든지. 여기 정말 양아치 기업이네요. Bom, vocês acabaram de ver a cena, né? Primeiramente, por que eu decidi trazer essa cena, né? A gente tem três personagens, né? Na cena. O Vincenzo, a menina e o pai da menina, ok? Então aqui a gente vai ter diferentes tipos de linguagem. Entre a menina e o pai dela, a gente tem uma linguagem informal, ok? Entre o Vincenzo e o pai da menina, tem uma linguagem formal, porque o Vincenzo, ele precisa sempre tratar esse cara com muito respeito, porque ele é superior a ele em relação ao contexto do dorama, ok? Então, por isso que eu decidi trazer essa cena, e a gente começa com a seguinte fala da menina. Kande ibun igolu e boyo, ok? Kande seria aliás, ok? É quando a menina ela tá chegando na sala, ela vê o Vincenzo, né? Analisando alguns documentos, ok? E daí ela tem que olhar isso, porque os documentos que ele tá analisando é os documentos da empresa que essa menina trabalha, ok? Porque eles vão acabar tendo que advogar um contra o outro, ok? Então ela chega assim, né? Ela senta na cadeira e fala, aliás, ok? Ibun igolu e boyo. E bom seria essa pessoa, ok? Como eu vou deixar aí na tela para vocês umas relações em relação à localização, ok? Como o Vincenzo tá tipo do lado dela, ela fala ibum, ok? A gente fala ibum para pessoa quando essa pessoa ela tá perto de quem tá falando, ok? Tá perto, eu falei? Tá perto de quem tá falando, que foi o caso, ok? Mas o que é igolo, né, cara? Igolo, sendo bem sincero, eu nunca ouvi falar de igolo, ok? Mas na verdade, que o igolo é a mesma coisa de igorul, que é a ideia de isso, ok? Mas por que é a mesma coisa, afinal? Sabe quando você teve aula de português no fundamental e talvez o seu professor ou professora tenha falado o seguinte: antigamente a gente falava vós mecê, depois virou você e agora tá virando C, ok? É muito parecido com isso, na verdade. Eles falam igolo porque é muito mais fácil de falar do que falar igorul, ok? Então é um caso de, na verdade, uma abreviação da palavra. Por isso que aparece igolo e não igorul. Só que ambos possuem o mesmo significado, ok? E depois a gente tem o eboayo. O eboayo seria porque está vendo, porque... Nesse caso, como ele está lendo documentos, por que está lendo, ok? Então, ela fala assim, viu, aliás, por que você está vendo isso, você está lendo isso, né? Ela está perguntando, na real, da seguinte maneira, aliás, por que ele está vendo isso? Por que ele está lendo isso, né? Perguntando tanto pro... uma pergunta que pode servir tanto para o pai dela, quanto para o Vincenzo, ok? E daí, o pai dela responde o seguinte, pogostar, cresceu, ok? Vou gostar primeiro, né? Isso aqui vem da gramática gostar, que seria a gramática de querer, ok? Aqui tá vindo de podar. Podar seria ver, né? Nesse nosso contexto poderia ser ler, ok? E cresceu é aquela ideia do então. Só que aqui ele vai ter a função de justificativa. Então seria porque ele quer, tá ligado? É uma resposta bem curta, bem... Como que dá pra falar isso? Bem mal educada, na verdade, né, viu? Tipo, por que você tá fazendo isso? Porque eu quero, sabe? É a mesma coisa, ok? E aí, o pai dela continua falando, né? De pedir pekjongpulte, ok? Essa daqui, na verdade, foi a parte mais difícil do vídeo, porque eu não tinha entendido de como chegava em determinada tradução, né? Só que, na verdade, isso daqui é uma frase do livro do Sun Tzu, daquele livro A Arte da Guerra, sabe? Que é muito famoso. Então, isso daqui na verdade é uma citação desse livro. A citação tá aqui em inglês, né? Eu não vou conseguir enxergar porque eu tô sem óculos, mas a tradução seria o seguinte: estude o seu inimigo e conheça a si mesmo, que você vai conseguir vencer inúmeras batalhas, ok? Então, esse inúmeras pode ser tipo 100, 1 milhão, são inúmeras batalhas, ok? E aqui o que o Vincenzo está fazendo é estudar o seu inimigo, certo? Está estudando o grupo que eles vão enfrentar
no tribunal. Então, quando a Netflix vai traduzir essa parte, eles traduzem apenas como, viu, conheça o seu inimigo que você vai poder vencer em inúmeras batalhas. Só que a frase completa, de fato, do livro do Sun Tzu seria essa, ok? Conheça o seu inimigo e é assim mesmo que você vai poder vencer inúmeras batalhas, ok? Só que a tradução tá certa, né? Porque ali no contexto, o Vincenzo está apenas estudando seu inimigo, não está estudando a si mesmo. Então, por isso que a Netflix traduz sem colocar a parte do conhecer a si mesmo, ok? E daí a menina fala assim, tipo, que, sabe? Tipo, que? Tá ligado? É bem informal mesmo, tá bom? E aí, o Vincenzo, ele vai querer falar agora. Ele fala o seguinte, Babel Group, né? Isso daqui, cadê meu mouse? Meu mouse tá aqui. Babel é o nome do grupo que eles estão estudando, né? O grupo seria de fato grupo, ok? Vem do inglês. O grupo Babel é, e aí ele corta, né? Ele para de falar e daí ele fala o seguinte. Hajiman, Jamshi, Hanguk Psogorulu, Sayon Redo, do Ikesubnika, ok? Então vamos pegar por partes, né? Juson Hajiman seria um me desculpe, mas, ok? O Diman tem a ideia de mas, tá bom? E vem do que? Vem de Juson Habnida, né? Que seria, viu? Peço desculpas, me desculpe, mas, né? Por causa do Diman. Jamshi é a ideia de por um momento. Então, só agora, rapidinho, ok? Sabe quando você fala assim, viu? Vou fazer tal coisa bem rapidinho, tá bom? Vou fazer tal coisa só agora, é por um momento, vai ser algo bem rápido, ok? Daí ele vai falar o que? Hanguk Psogoro sai um retorno que subnica, ok? Hanguk Psogoro seria linguagem vulgar, falar uma gíria coreana, ok? E como ele está em um ambiente na qual ele está sempre falando formal, ele faz o seguinte, ele vai pedir desculpa e vai pedir por um momento para poder falar, para poder utilizar a linguagem vulgar coreana, ok? O Sayon Redor do Gesubnika vem de uma gramática que é uma gramática que serve apenas para pedir permissão para poder fazer as coisas, ok? Que seria a ideia do Gesubnika, ok? O que está vindo antes é a ideia do Sayon Re, que vem de Sayon Hada, que seria usar, utilizar. Então, o que ele está falando é, me desculpe, mas eu posso usar uma linguagem vulgar só por um momento? Ou, se importa se eu usar uma linguagem vulgar só por um momento? Essa é uma gramática que eu pretendo trazer em breve, tá bom? Pro canal. E aí, o cara, né, que ele tá sendo respeitoso, responde, Olmadandi, que seria assim, o quanto você desejar, fique à vontade, tá bom? E aí, a gente vai pra nossa última fala. A última fala é a seguinte, Yogi John Malo Yanati Kyobineyo, ok? Essa frase, na verdade, ela chega a ser engraçada, porque é uma quebra de uma expectativa, né? Eles estão falando sobre um assunto super sério na hora, e aí o Vincenzo tem essa fala, né? Vamos com calma, né? Kyob seria a companhia, negócio, ou o grupo Babel que eles estão falando é uma companhia, né? É um negócio. Então por isso que eles falam sobre Kyob, ok? Daí a gente tem que entender o que é Yanati. Só que para entender o que é Yanati, a gente tem que saber o que é Kanpé. Na verdade, porque ambos possuem a mesma tradução, ok? Ambos significam gangster, tá bom? Só que tem um significado diferente. Porque, por exemplo, Kanpé não tem necessariamente uma conotação positiva ou negativa. Ou seja, se o cara é um gangster lá na Coreia, ele é um Kanpé, ok? Só que Yanati, ele só tem conotação negativa, sempre, tá bom? Então, por exemplo, o cara que bate nos outros, nas escolas lá na Coreia, né? Ele possivelmente vai virar um gangster. Então eles já começam a falar assim, esse garoto aí é um Yanati, sabe? Ele é um possível gangster. Ele não tá seguindo as leis da sociedade. Só que nunca vai ser uma conotação positiva ou neutra, sempre é negativa. Daí, se ele é um gangster e houve esse insulto, né, Yanati, é porque ele é um gangster que não faz o trabalho da maneira correta. Ele trabalha mal como gangster, ok? Lá, quando você tinge o cabelo de amarelo, as pessoas podem te chamar de Yanati, mesmo que seja então de brincadeira, ok? Porque é algo que não é muito comum lá. Então, por exemplo, você tá lá, tingir o cabelo de amarelo, Yanati, sabe? É basicamente alguém que não segue as leis da sociedade, ok? Mas, na verdade, deixa eu voltar antes. Então, quando ele fala Yanati, é muito complicado pra gente aqui no Brasil traduzir essa palavra, né? Porque pensa comigo, aqui no Brasil a gente não tem esse negócio de gangster, né? Tipo, não é igual na Coreia que todo dorama que você assiste tem uma gangue, tá ligado? Sempre tem. Aqui não é assim. Não tem esse negócio de gangster. Então como que a Netflix, por exemplo, que foi onde eu assisti esse dorama, né? Vai conseguir traduzir essa cena, né? Eles vão ter que pegar um xingamento que a gente usa aqui no Brasil, né? E traduzir.
certo? Entende? Porque, por exemplo, esse é um xingamento que só tem lá na Coreia, certo? Porque lá tem esses negócios de gangster, ok? Aqui no Brasil não tem. Então, a Netflix, quando traduziu isso, traduziu como a palavra, como o xingamento escroto, ok? E até que encaixa, certo? Dá pra substituir bem, porque é uma linguagem vulgar aqui no Brasil, né? É uma linguagem bem informal no Brasil. E essa que era a ideia que eles tinham que passar na tradução, certo? Traduzir, mano, é um bagulho muito da hora. E a gente tem que valorizar muito esses maninhos que trabalham com tradução, sabe? Enfim, e neyo é a gramática de surpresa. Sabe quando você demonstra surpresa por alguma coisa? Você pode utilizar o neyo. É uma outra gramática que eu pretendo trazer em vídeo, tá bom? Então, a tradução seria, viu? Esses caras do Grupo Babel são um bando de escrotos, sabe? O John Malak presente você pode colocar também como, nossa, esses caras são realmente muito escrotos, sabe? Mas a ideia era essa, na verdade, né? É uma hora que, tipo, tá tudo muito em relação ao Vincenzo e ao outro cara. Eles estão numa linguagem formal e ele pede uma licença só pra xingar os caras. Só pra, no caso do nosso português, xingar os caras de escroto. No caso lá do coreano, né? Xingar os caras de, sei lá, fake gangster, talvez. Sabe? É interessante porque eu tava procurando sobre o Ianati, deixa eu voltar aqui. Eu tava pesquisando sobre o Ianati e eu achei um resumo muito bom do que seria Ianati. É tipo, onde eu tava vendo um maninho lá da Coreia falou assim: ah, mano, se chamar de Ianati é coisa de Ianati, sabe? Então, você se chamar com essa palavra, Ianati, é coisa de Ianati. É uma coisa meio idiota, sabe? É uma coisa que não faz. Só um Ianati faria isso, ok? É meio complicado traduzir sobre isso porque é algo que a gente não tem no Brasil, né? Mas era isso que eu queria trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Desse vídeo. Esse dorama, ele tá no episódio 10 agora, que eu tô gravando esse vídeo. Tá bem legal. O único problema, na minha opinião, é que eles colocam um humor que é muito ruim, cara. Não é engraçado, tá ligado? Mas tá sendo bom. Tá sendo bom demais. O ator principal desse dorama, ele é muito bom, ele atua muito bem. Sou fã demais dele. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, certo? Muito obrigado. Eu vejo vocês em breve. Algumas gramáticas que apareceram nesse vídeo eu quero trazer em vídeo, tá bom? A ideia desses vídeos sempre é um compilado de várias gramáticas, a gente vai estar misturando tudo mesmo. Eu não espero que vocês conheçam todas as gramáticas, todos os vocabulários que aparecem nesse vídeo, ok? É uma ideia de resumir para vocês verem algo que vocês não conhecem e daí vocês podem pedir, viu? Traz tal vídeo, traz vídeo sobre tal gramática, sobre tal coisa, ok? E era isso. Meu Instagram, como sempre, ó, ele tá aqui em cima, certo? Se você quiser me chamar pra trocar ideia, tirar dúvida de coreano, trocar ideia sobre esses dorama que tá muito bom também, recomendar dorama pra eu trazer vídeo, qualquer coisa, vocês podem me chamar lá, tá bom? Ou podem comentar aqui embaixo também, sempre muito bem-vindo, certo? E também, qualquer crítica, sugestão, elogio, ameaça, qualquer coisa mesmo, você pode muito bem comentar aqui embaixo, certo? Eu vejo vocês em breve e até mais.